Ela não destruiu com a vida dele, ela me matou em vida. Eu acho que direção e bebida não dá certo. Eu tenho prova disso, que eu perdi o meu irmão. Duas famílias diferentes, uma dor em comum. Vidas destruídas por uma mistura perigosa, álcool e direção. Ela estava embriagada, ela passou a noite inteira bebendo. Né? Ela ingeriu, como ela mesma assumiu no dia do julgamento, ela pegou no celular também no momento do acidente. Então, várias infrações aí que ela cometeu e acha que está tudo bem, que ela não tem culpa, né? Que a culpa é sempre da vítima. As palavras de quem carrega a revolta de uma partida repentina. Mãe e irmãs tentam superar a morte de Jefferson Ferreira Santos. O ponto de encontro para a reportagem com elas foi justamente na feira em que o rapaz trabalhava. Ele foi atropelado no dia 6 de março de 2021, em Ceilândia, a caminho do trabalho. Era sábado, bem cedo, quando câmeras de segurança filmaram o carro vermelho em alta velocidade. Segundo o inquérito policial, a motorista, Ruth Esther de Lima, estava bêbada. Aí ele estava trabalhando, estava com o sonho dele de comprar as coisas dele, né? Que ele tinha vários sonhos e ele gostava do que ele estava fazendo. Ele estava feliz e ele estava no ápice da vida dele. E ele estava saindo, estava fazendo amigos, né? Estava vivendo, quando infelizmente essa mulher veio e destruiu a nossa família. Ela tinha consciência daquilo, ela sabia que a partir de que você pega no volante embriagado, você sabe que você corre risco de morrer, você corre risco de matar alguém. 3 anos depois, o Tribunal de Justiça do DF condenou Ruth ao pagamento de pensão e indenização à mãe e às irmãs de Jefferson. A motorista continua recorrendo da decisão e segue em liberdade. Nós precisamos que isso finalize, que chegue ao fim, né? E que ela cumpra o que tem que cumprir. Né? Chega de tanto recorrer. A gente sabe que ela vive a vida como se ela nunca tivesse feito nada, sendo que ela matou uma pessoa. Ela precisa pagar pelo que ela fez, né? Como crime, como a lei fala, né? Que tá errado. No caso da Gilma, a dor é a mesma. O irmão dela morreu em outubro de 2021 em Planaltina. Marco Antônio Ferreira Lopes dirigia o carro que atropelou Gilson da Silva. Aos 36 anos, a vítima ia ao trabalho de bicicleta. A bicicleta estava totalmente destruída. E aí eu entrei em desespero, porque a situação que eu vi a bicicleta, eu falei, meu irmão já está morto. Né? E aí eu saí correndo pro hospital. Na época, Gilson foi socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista foi preso por beber e dirigir. Ele já foi condenado pela justiça, mas responde em liberdade. Ele pegou 5 anos semiaberto, que para mim não adianta de nada, porque ele vai continuar na rua, vai continuar bebendo e provavelmente vai tirar outras vidas, né? Porque infelizmente a justiça não foi feita. A minha mãe, ela entrou no estado de depressão, né? Que foi difícil para a gente conseguir fazer a reabilitação da minha mãe. Hoje a minha mãe está melhor um pouco. Mas, assim, todo momento que ela lembra do meu irmão, ela chora. A gente, quando está junto, assim, família, é sempre lembrado. E, assim, tem a filha dele também, que sofre muito com a perda do pai. Assim, a família toda, ela sente muita falta do Gilson. É uma dor que não tem como superar. Assim, é só lembrar que dá vontade de chorar, já vem aquela vontade de chorar. Não é fácil para a gente. O caso de Letícia Maria também é investigado como crime de trânsito. A adolescente morreu aos 17 anos, quando o carro em que ela estava bateu em um caminhão de lixo em Ceilândia. Além dela, outras 7 pessoas estavam no veículo. Segundo a mãe da vítima, o motorista tinha bebido. Com uma chuva, um excesso de velocidade, excesso de passageiro e embriaguez. Aí ele matou a minha filha, porque não foi um acidente, foi um homicídio. Quando ela se decide comportadamente, porque não está certo não. Após 4 meses, a vida dele continua. E se ele beber e ele colocar uma outra Letícia,
no carro dele. Uma dor que essas famílias não carregam sozinhas. A cada 30 dias, 20 pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito só aqui no Distrito Federal. Em todo o ano passado, foram 248 vítimas fatais pelas pistas do DF. Segundo o Departamento de Trânsito, uma das causas para esse número é a mistura de álcool e direção. Juntos, o Detran, a Polícia Militar e o DR flagraram 33.294 motoristas bêbados pelas ruas do DF só em 2023. O risco é muito grande, ou seja, tem a questão realmente que a pessoa perde o reflexo, ela não consegue fazer uma frenagem, muitas vezes ela se sente motivada a competir com outro veículo, ou seja, um racha, alguma situação desse porte que é muito danoso para toda a sociedade. Agora, quando o assunto é punição, a lei seca entra em cena. A norma está em vigor desde 2008. De lá para cá, o Brasil já registrou mais de 1 milhão de infrações envolvendo álcool no volante. O limite de bebida nos testes de bafômetro é 0. Quem for pego dirigindo bêbado pode responder criminalmente e a multa é de R$ 2.934,70. Maio Amarelo é um mês em que toda a população, ou seja, principalmente do Departamento de Trânsito, a Polícia Militar, o DR, a PRF, se volta para o trânsito. É uma atenção especial. Durante todo o ano nós temos as nossas campanhas, porém em Maio Amarelo nós reforçamos as campanhas educativas, também reforçamos as operações e trazemos a sociedade para a importância de um trânsito seguro. Segundo este advogado, especialista em crimes de trânsito, a lei está cheia de brechas. Existe talvez um excesso de recursos que estão previstos na nossa legislação. Mas, por outro lado, o fato da pessoa responder em liberdade não significa que ela está sendo absolvida, né? Somente após o trânsito em julgado e o julgamento de todas as provas, de todos os recursos, que vai haver ou não uma condenação conforme cada caso. A prática do condutor, ele assume o risco, né? Dependendo da prática. Então, assim, um crime de morte resultado de um excesso de velocidade combinado com o uso de bebida alcoólica, ele assumiu esse risco, né? Então, a legislação, nesse sentido, ela deve ser alterada para ficar mais severa e dar exemplo às pessoas a beber e não dirigir. Acho que as pessoas deviam ter consciência de que saiu para beber, não pegue no volante, porque realmente o carro se torna uma arma nesse momento. Eu creio que se aumentar mais as penas, se a lei for mais rigorosa, eu tenho certeza que vai diminuir, menos famílias vai sofrer, assim como a gente sofre, né? Vai passar menos por isso.